Livro O Poder do Subconsciente, capítulo 13, parte 3. O futuro está em nossa mente subconsciente. Lembre-se de que uma vez que o futuro será resultado de nossos pensamentos habituais, ele já está em nossa mente, a menos que o mudemos por meio de orações. De igual maneira, o futuro do país está no subconsciente coletivo do povo. Nada há de estranho no sonho em que vi manchetes de jornais muito antes dos fatos que mencionavam. Esse sonho foi contado no vídeo anterior. Esses fatos já haviam sido ocorridos na mente de todos aqueles que os provocariam. Todos os seus planos já estavam gravados naquele grande instrumento de registro, o subconsciente coletivo da mente universal. Pausa rápida só nesse início, que ele já é muito puxado. Ou seja, aqui foi assim. No vídeo anterior, eu falei sobre um sonho que ele teve. No sonho, ele via manchetes de jornais falando o que ia acontecer de ruim naquele país, né? E futuramente foi isso que aconteceu. No país passou por todas aquelas coisas lá que ele viu nas manchetes, nos sonhos. Aqui fala que quando ele sonhou, é porque aquilo já estava no consciente coletivo das pessoas para ser criado. Ou seja, absolutamente tudo. Tudo que se manifesta no exterior vem do interior. É por isso que uma coisa que fica difícil quando uma pessoa desperta, né? Ou está no caminho do despertar do autoconhecimento. Quando você vê uma pessoa que ainda está brigando por política, ocupando algo na sua vida por conta da política, essa pessoa ainda não entendeu o jogo. Porque o que acontece é nesse sentido, é o que o coletivo cria. Não necessariamente foi você que criou sozinho, mas foi o que o coletivo criou. Certo? Então, quem está no poder é quem tem que estar, porque foi o que o coletivo escolheu. As coisas que acontecem foi as coisas que estavam ali no nosso pensamento, no que a gente acreditava que ia ser. E por aí vai. Então, vamos continuar. Os fatos de amanhã estão em nossa mente subconsciente, como também os da próxima semana ou os do próximo mês. E podem ser percebidos por pessoas de poderes psíquicos altamente desenvolvidos e por clarividentes. Nenhum desastre ou tragédia pode nos acontecer se resolvemos orar. Nada é pré-determinado ou pré-estabelecido. Nossa atitude mental, a maneira como pensamos, sentimos e cremos, determina o nosso destino. Podemos, por meio da prece científica, moldar, construir e criar o nosso futuro. Aquilo que semeia, o homem colhe também. Ou seja, se eu semeio amor, eu recebo amor. Se eu semeio coisas boas, eu recebo coisas boas. Mas não tem como eu plantar um fruto e nascer outro fruto, né? Dar outro fruto à árvore, não tem como. Mais um adendo relacionado assim a esse fato política, né? Governo, crise. Se você parar um instante para observar, não afeta todo mundo. Não afeta todo mundo. Enquanto a pessoa ainda acredita assim, porque o país está em crise, está tudo muito difícil e não sei o quê, mais difícil fica a vida daquela pessoa. Já aquela que não acredita que aquela crise vai atingir ela, que vai modificar nada na vida dela, tanto faz, entra presidente, entra outro, entra presidente, sai presidente, mudam-se as pessoas que estão lá nos cargos e não modifica nada na vida da pessoa, entendeu? É igual quando veio a pandemia, né? A pandemia veio, aí um monte de comércio fechou, faliu, acabou. Mas um monte de gente começou novos negócios, novos empreendimentos
e estão até hoje vivendo muito bem, fizeram um nome, cresceram, estouraram, né? Explodiram no bom sentido na pandemia. Do mesmo jeito, vou dar o exemplo da pandemia também para relacionamento, né? Diz que teve estudos, né, que detectaram que houve muito divórcio, né, na pandemia. Eles têm uma fala lá diferente em questão de porcentagem. Mas, enfim, muita gente se divorciou na pandemia. Por quê? Porque os casais ficavam no trabalho e só se via de noite. E aí passaram a conviver direto juntos. Mas muitos casais que apenas namoravam ou já começaram a namorar e já foram partidos já para dentro de uma casa, ou então que namoravam e não tinham se casado, se casaram e foram para dentro de uma casa ali na pandemia, estão juntos até hoje. E outros que já eram casados, o casamento se acabou. Então, assim, não é igual para todos, porque tudo depende do que você acredita. Agora, se você bota o seu poder na mão dos governantes, né? Ah, é porque o país está em crise, as vendas não vão ser boas, não sei o quê, tá em crise com o país tal, a partir de agora vai acontecer isso, isso e isso, mas vai acontecer para você. Não vai acontecer para mim, sabe por quê? Porque eu não acredito. Porque eu acredito que tanto faz o que acontecer entre eles, para mim não vai modificar nada. E não vai. E não modificou e nem vai modificar. Certo? Aquilo que semeia, o homem colhe também. Com um cochilo, ganhou 15 mil dólares. Há alguns anos, um aluno meu enviou-me um recorte de jornal, relatando sobre um indivíduo chamado Ray ou Rei, não sei, que trabalhava como laminador em uma siderúrgica em Pittsburgh. A usina havia instalado recentemente uma nova máquina, que controlava o fornecimento de barras de ferro recém-forjadas a uma instalação, denominada camas de esfriamento. Mas, a despeito dos melhores esforços dos mecânicos, não se conseguiu que a máquina funcionasse devidamente. Engenheiros trabalharam no problema durante vários dias sem resultado. Hammerstrom refletiu bastante sobre o problema. Tentou imaginar um novo projeto que funcionasse. Nada lhe ocorreu. Certa tarde, deitou-se para tirar um cochilo. Caiu no sono ainda pensando no problema da manobra da fornada para a cama de esfriamento. Durante o cochilo teve um sonho no qual viu o desenho perfeito para a chave defeituosa. Ao acordar, fez um esboço do novo desenho seguindo a orientação do sonho. Esse cochilo visionário rendeu a Hammerstrom, eu não sei como é que fala, viu? Esses livros não são brasileiros. Esse cochilo visionário rendeu a ele uma gratificação de 15 mil dólares, o maior prêmio que a empresa já dera a um empregado por uma ideia. Ou seja, ele entrou em estado de relaxamento, né? Nem era de noite, na hora que ele ia dormir em casa normal. Ele estava no trabalho, mas ele foi tirar um cochilo. Mas ele foi tirar o cochilo com aquela questão na cabeça. E aí o resultado veio através do sonho. E sobre os nomes, né, eu já expliquei algumas vezes, mas é sempre bom deixar claro. Esses livros, eles não são brasileiros, tá? Não são de autores brasileiros. Então, os nomes são complicados para quem não entende inglês. E é isso. E por isso que eu pulo um monte de nome. E por isso que eu falo um monte de nome errado, porque eu não sei inglês. E aí, voltando à falta ao cochilo. Por isso que muitas e muitas pessoas indicam que quando a gente está com um problema, a gente vai dormir. Porque acordado, muitas vezes a gente não encontra solução e ainda piora o problema. E dormindo, se a solução não vier, mas também não piorou o problema. Agora, se você for dormir da maneira correta, fazendo o pedido correto, fazendo as preces que você já aprendeu aqui comigo nesse livro, dando os comandos necessários para o seu cérebro, certamente quando você acordar, se já não tiver recebido a resposta em sonho, mas durante o dia ela virá.